Abram as vossas Bíblias no capítulo 21 do livro de Gênesis, versos de número 17 a 19. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Meus amados, eu li esse texto sagrado nesta noite para transmitir aos vossos corações uma mensagem de ânimo, uma mensagem de vitória, porque Deus é aquele que vê as nossas necessidades e conhece as provas pelas quais passamos no dia a dia da nossa jornada nessa terra. E estes versículos aqui demonstram muito bem a misericórdia e a bondade do nosso grande Deus, eterno Criador. Ele é o Deus da providência, é o Deus do socorro. Salmo de número 46 traz uma referência que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Todos nós conhecemos a história de Agar, a escrava que habitava na casa do patriarca Abraão. Ela teve um filho e depois de algum tempo esse garoto foi tido por problema no meio da família pela esposa de Abraão, Sara. Até que houve o dia em que tanto Agar quanto o filho Ismael foram despedidos e de deserto adentro eles estavam indo. E a Bíblia nos informa que em um determinado lugar do deserto acabou a água e acabou tudo o que Agar tinha para o sustento do garoto Ismael e para o sustento dela. E no meio daquela tribulação, em um deserto, e Agar, distante do seu filho, aproximadamente 700 metros, ela caiu pela areia, assim como Ismael também. E um gritando de um lado e o outro gritando do outro lado por socorro. E no meio dos gritos, a Bíblia Sagrada diz que Deus apareceu a Agar através de um anjo, e o anjo bradou e disse a Agar desde os céus. Isso significa dizer que o anjo de Deus desceu com urgência, desceu com rapidez em direção a Agar, para trazer livramento a ela e ao filho. E o anjo disse: Que tens, Agar? Essa pergunta incomoda. Como o anjo faz uma pergunta dessa a Agar? Sendo que o desespero dela certamente era bem patente, era bem notório. E o anjo lhe pergunta: Que tens, Agar? Parece até que há um paradoxo nisso aqui. Mas o anjo fez essa pergunta para despertar a Agar, porque em seguida ele lhe disse também: Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Deus, na sua bondade, não perde nenhum de nós de vista. Ele não perde onde nós estamos. Ele sabe exatamente onde nós estamos. E ele vê as nossas necessidades desde onde elas são realmente existenciais. E Deus, na sua bondade, esta noite aqui, Ele vai nos abençoar, de forma que cada um de nós sairemos daqui, em nome de Jesus, capacitados por Deus, para vencermos mais ainda. Porque nesta caminhada, o deserto é via de regra, mas o Deus que criou o deserto é o mesmo Deus que te chamou para uma salvação eterna. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E diz o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
os irmãos há de convir comigo que estes irmãos hebreus que estavam no Egito, sofrendo aproximadamente 430 anos de escravidão, 430 anos de trabalho pesado, 430 anos sem liberdade, 430 anos de muitas aflições. Muitas famílias viveram nesse período de 430 anos. Todos eles sofreram porque estavam debaixo da mão de reis, de faraós que eram terríveis e que queriam que a sua terra, que o seu país crescesse à base da mão escrava. Mas Deus, que havia dado uma promessa ao patriarca Abraão, quando ele disse: a tua descendência descerá ao Egito e depois de 400 anos eu os tirarei de lá com mão forte. E já havia cumprido este período. Deus não havia se caducado e nem esquecido do que havia dito a Abraão. José já havia ido, mas Deus permanecia com a sua promessa viva. E então, quando completou aquela época, todo o período que Deus havia proposto, ele aparece e diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quando eu li esta última parte, que diz que Deus conheceu as dores dos nossos irmãos hebreus que estavam no Egito, eu fiquei tranquilo, porque entendi que não apenas eu, como padeço dores e aflições em algum lugar, você ou outro irmão que sofre, não é nós apenas que estamos percebendo a dor. Nós temos a tendência de dizer: ninguém vê a minha dor, ninguém vê a minha aflição, ninguém vê o problema pelo qual eu estou passando. Mas o Deus eterno está dizendo: eu conheço as tuas dores, eu conheço os teus sofrimentos, mas desci para te dar livramento. Pode ter certeza disso nesta noite. Deuteronômio capítulo 30, versículo 3: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Era uma promessa a Israel, que havia agora se misturado com as nações. Deus havia lançado o seu povo entre as nações, mas Deus está dizendo que ele faria voltar do cativeiro e ele então se compadeceria da nação e então tornaria a ajuntá-los em um lugar. Nunca foi desejo de Deus e nunca foi propósito do coração de Deus que o seu povo vivesse debaixo de escravidão, debaixo de sofrimento, debaixo da espada de alguma nação. Deus nos chamou para sermos vitoriosos, mas temos que entender, que compreender que estamos numa terra onde o amor não existe. Estamos em uma terra que jaz sob o domínio de Satanás. Estamos em uma terra que não é a nossa morada, porquanto somos peregrinos aqui e não somos donos de nada. Por isso as aflições nos sobrevêm, por isso as dores nos aparecem, por isso muitas vezes alguém de nós passa por algum cativeiro, mas a promessa de Deus para a sua vida é: te tirarei do cativeiro e te ajuntarei num lugar onde a aflição não existirá mais. Pode ficar tranquilo que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que as primeiras coisas são passadas e o mar já não existe mais. O mar é o símbolo da revolta, o mar é o símbolo da fúria, o mar é o símbolo dos problemas. O mar tem outros símbolos terríveis que representam, na verdade, situações incômodas para alguém, mas a Bíblia diz que as primeiras coisas já passaram e o mar já não existe. Deus convida-nos nesta noite para andarmos por cima das águas do mar